Você está pronto para quando uma oportunidade bater a sua porta? Você já escutou aquela coisa que você tem que estar preparado para a oportunidade aparecer? Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje você vai me aguentar com essa voz sinusítica horrorosa, porque eu estou morrendo de gripe, então eu estou com uma voz muito ruim mesmo, mas eu estou aqui para te dar uma palavra. E eu perguntei, você está preparado para uma oportunidade? Será que eu vou começar com um papo de coach aqui e vou falar sobre o sucesso? Não, você sabe que não, né? Não é sobre isso que eu vou falar, não. O que eu vou falar aqui está relatado no Evangelho de João. Você sabe que nós temos os primeiros 4 livros do Novo Testamento, são os 4 evangelhos, e 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos mais cedo. E João, que é o apóstolo que viveu mais, o que conseguiu uma vida mais longeva, não foi uma vida fácil não a dele, viu? Mas ele acabou vivendo mais tempo. Ele conseguiu ver o começo da igreja, diferente dos outros, que morreram, logicamente, e começou a haver um problema dentro das igrejas chamado gnosticismo, onde eles diziam que Jesus, por exemplo, ele não tinha corpo, que Jesus era uma espécie de um fantasma, sei lá, um monte de besteira, que Jesus não tinha encarnado como homem, porque a carne era do mal, como é que uma coisa tão boa, Deus, ia encarnar. Bom, ele escreve então o seu evangelho de uma maneira bem diferente já dos outros 3 que circulavam ali já há cerca de uns 30 anos, mais ou menos, pelas igrejas. Então, o Evangelho de João, ele foca em mostrar que Jesus é Deus. Ele foca em mostrar a divindade de Jesus. Ele é um evangelho bem diferente dos outros. Os outros 3 são chamados de sinóticos, eles são parecidos, eles narram a mesma coisa, talvez de um ângulo um pouquinho diferente. E o de João não, o de João é peculiar, é singular o evangelho dele. E ele, por exemplo, ele não fala sobre muitos milagres, ele fala só sobre 7 milagres no evangelho dele. E o evangelho dele é cheio das discussões que Jesus tinha com os judeus, com o povo que não queria aceitar ele ali. Então, por isso que eu perguntei, você está preparado para quando a oportunidade bate à sua porta? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui um trecho do Evangelho de João, lá no capítulo 10, vou ler de versículos 24 a 33. Então vamos lá, ó. Aqui. João 10, versículo 24. Eu vou começar. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram? As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. O próprio Deus, Senhor Jesus, estava diante deles, fazendo milagres, falando coisas que somente Ele poderia falar. Então eles estavam ouvindo coisas inefáveis, estavam vendo coisas incríveis. Jesus transformou água em vinho, primeiro milagre de Jesus, transformou água em vinho numa festa de casamento. Jesus gospe no chão, faz uma espécie de um lodo com a sua saliva, passa nos olhos de um cego de nascença e o cego passa a enxergar. E esse era o nível dos milagres de Jesus. E Jesus não fez uma tacinha de vinho. Jesus fez, sei lá, mais de 100 litros, 600 litros, uma coisa absurda a quantidade de vinho que ele fez.
Ele não pegou uma pessoa que começou a ficar com a vista embaçada e aliviou a vista. Não, ele pegou uma pessoa que era cega de nascença, que uma cidade inteira conhecia como cego de nascença, e a pessoa começou a enxergar. Esse era o nível dos milagres de Jesus. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou cegos, Jesus curou pessoas paralíticas. Eram coisas assombrosas os milagres de Jesus. E se você gosta de ouvir eu falar aqui, você já pensou que quer escutar o próprio Jesus falar? O próprio Deus falando com você? E essas pessoas vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, tendo crescido num ambiente que falava da vinda do Messias. O que é Messias? Messias é a mesma coisa que o Cristo. Mas o que é Messias? O que é o Cristo? É um ungido. Mas o que é um ungido? É que no Velho Testamento, você, por exemplo, ungia um rei, era derramar um óleo nele e tal, ele era ungido, ele era separado. Então a vinda do Messias era a vinda de um ungido de Deus, era a vinda do Salvador. Então todo mundo esperava o Cristo, o Messias. Messias e Cristo significa exatamente a mesma coisa. Tá? Às vezes eu fico falando de Messias e de Cristo aqui, tem gente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Não, Jesus não chamava Jesus Cristo, ele era Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Então essas pessoas vendo o próprio Deus à sua frente, mas elas não reconheciam. E ele falava, olha, vocês não me conhecem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço, eu darei a elas a vida eterna. Ninguém vai tomar da minha mão, ninguém vai tomar da minha mão. Então você já pensou que triste, daqui a um tempo você bate as botas? Você vai morrer. Ô louco, não estou falando que você vai morrer agora, mas você vai morrer. Quantos anos você tem? Você tem 20 anos, vai viver mais quanto? 70? Você tem 30, 40 anos, você vai viver quanto? Mais outro tanto desse? Imagina eu que tenho 53. Será que eu vou viver mais 30, 40 anos? A vida passa muito rápido. E você já pensou nesse descortinar da vida, nesse apagar as luzes? E você fala assim, nossa, onde que eu estou? Jesus, Jesus, Jesus. Fala assim, mas eu não te conheço, você não é a minha ovelha. Porque Jesus se apresenta todo santo dia para você. É por esse vídeo aqui que você está assistindo, sei lá se você está só ouvindo, se você está assistindo, é na televisão, é aquela pessoa lá no seu trabalho, aquele seu colega que vive falando de Cristo para você, sei lá. E às vezes você está que nem aqueles judeus ali. A coisa está na sua frente e você se nega a ver porque você tem um coração duro. Será que não é um momento de você aproveitar essa oportunidade, já que Jesus está batendo a sua porta? Mas Jesus está batendo a sua porta? Tá. Através desse vídeo, Jesus está batendo a sua porta. Ah, você é um enviado especial? Lógico que não. Jamais, não sou enviado especial coisíssima nenhuma, mas eu estou levando uma mensagem para você. Eu consigo mandar essa mensagem até o seu ouvido. Do ouvido para o coração, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Mas você tem que se abrir para isso. Você tem que querer. Você tem que se arrepender da vida que você leva, da vida que você levava. Crer que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele pagou ali. Todo o sofrimento que você deveria ter, Ele pagou ali naquela cruz. Que Ele ficou 3 dias morto e ressuscitou. Se você crê nisso, se você se arrepender de verdade, crê nisso, confessar com a sua boca, aí agora você passa a ser uma ovelha de Jesus. Você passa a ser filho de Deus. Você passa a ser irmão. Jesus vai ser o seu irmão mais velho. Você passa a ser irmão de Jesus, porque agora Deus passa a ser seu pai. E aí você vai poder experimentar uma paz, uma coisa assim inexplicável. Não estou dizendo que todos os seus problemas vão acabar, que sua vida vai ser um mar de rosas. Nada disso. Nunca falei isso aqui. Mas que você vai experimentar uma paz de espírito, uma coisa indizível. Não dá para explicar o que você vai sentir se você aceitar Jesus. Você sabe que às vezes você vive sob o domínio do pecado. O pecado tem domínio sobre você. Você é um escravo do pecado. Você é um escravo do maligno. E a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador,
você se liberta desse domínio do pecado, você ainda é um ser humano pecador, mas você não vai mais ser escravo do pecado. Você não vai ser mais também um escravo do diabo. Você agora vai ser um filho de Deus, você vai experimentar uma paz, você vai aprender a conversar com Deus, colocar para Deus as suas necessidades, você vai passar a ter um coração grato. Sua vida vai ser outra, você vai encarar a vida de uma outra maneira. A gente tem uma vida muito maluca. Já reparou o tanto de males que assombram a humanidade? É síndrome disso, síndrome daquilo lá. Pois Jesus é a solução para todos os males. E o maior mal mesmo é você morrer e ir para o inferno. Agora imagine que alegria você saber que você vai morrer e você vai para junto de Cristo. E que um dia você vai ressuscitar com uma galera gigantesca e que nós vamos habitar nos novos céus, na nova terra, num corpo maravilhoso. Não vai ter gripe, não vai ter essa voz sinusítica, não vai ter pecado, não vai ter tristeza. Imagina que mundo louco, lindo, maravilhoso vai ser esse. E você quer ficar de fora? Você quer ir para o inferno? Não, né? Então, que você possa pensar nisso. Será que Jesus não está batendo na sua porta hoje? Você está olhando e não está reconhecendo Jesus? Sério que você quer ser daquela ovelha que ele não conhece? Jesus está se apresentando para você todo santo dia. Está na hora de você tomar uma decisão. Tomara que seja hoje, agora, essa decisão. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. A gente volta a se ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.